Problemas técnicos. Opa, agora sim. Então vamos iniciar orando? Ficou bom, hein, gente? Vamos orar, vou pedir ao nosso irmão, o diácono Ronaldo, iniciar essa aula, orando por nós. É melhor que já fica gravado a sua oração. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por mais este dia, por mais um dia que podemos estar na tua casa, Senhor Deus, e principalmente, ó Pai, aprender aquilo que tens preparado para os nossos corações. Esteja conosco durante este tempo, este período separado para estudarmos a tua palavra, ó Pai, e seja também com o nosso docente que estará ministrando, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, e que possamos, ó Pai, mais do que escutar, que possamos praticar ao sair daqui da tua casa, Senhor Deus. Seja com todos nós te pedimos e te agradecemos, tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nas suas orações, eu quero pedir para você lembrar do pastor André. A mãezinha dele está num estado de saúde crítico, né? Então, orar pela família, que Deus abençoe. Temos visitantes hoje? Eu quero conhecer no começo da aula. Temos um visitante aqui. Seu nome? Walter. Sua esposa? Amanda. Vocês são de alguma igreja? Não? Tá bom. Então, sintam-se à vontade aqui, tá? Sintam-se abraçados por nós, tá bom? Mais algum nos visita? Então, tá bom. O tema está na lousa, ó. O tema está projetado aí, Encontrando Cristo no Antigo Testamento. Então, nós encerramos o ciclo de aulas para casais, vamos iniciar um novo ciclo, baseado neste livro aqui. Se você quiser adquiri-lo, ele não é tão caro, custa cerca de R$30. É uma leitura nível médio, vamos dizer assim, você vai conseguir lê-la com uma certa fluidez, né? É uma leitura bem fluida. Então, esse será o tema das nossas aulas. Lá no fim eu vou dizer o que nós vamos falar deste livro. E nós vamos usar uma outra revista, também vou falar lá no fim, também sobre o mesmo tema. Essa revista vocês não vão precisar comprar, só os professores que vão ter acesso a ela, tá bom? Então vamos lá. O que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para você? Um manual. Muito bem. O que mais? Vamos aí, vamos dando ideias do que é a Bíblia. Palavra de Deus. O que mais? Revelação de Deus. Muito bem. Nosso guia. Vocês estão falando coisas muito boas, mas ainda não falaram o que eu queria ouvir. Espada. Parabéns, professora. Viu? Por isso que é bom dar aula para professor. Ele sabe a dica, né? Mas é verdade, né? Algumas pessoas não. A Bíblia é uma coletânea de livros distintos. Mas a grande pergunta é: o que um livro tem a ver com o outro? Eles contam histórias distintas, mas o que um livro tem a ver com o outro? Então, basicamente, essa vai ser toda a temática da nossa série de aulas. Então, a Bíblia é uma unidade, ela também é uma coletânea de livros distintos e, como alguns já disseram, é a história mais grandiosa já contada. Bom, você gosta de assistir série, né? Netflix. Hoje em dia nós estamos assim encharcados de séries, né? Você entra nos streams, o que mais tem é série. Então, você já prestou atenção que tem série que começa de um jeito e termina de outro, nada a ver? Né? Às vezes o personagem principal morre lá no meio da série e você fala, e agora? Como é que fica a história? Né? Algumas séries são assim, né? Elas começam de uma maneira e terminam de outra. Mas a Bíblia é uma série diferente. Nós dizemos que, inclusive nas séries que nós assistimos, nós temos lá o personagem principal. O cara principal da série, que ele vai do começo até o fim.
né? Às vezes, né? Na Bíblia, o personagem principal, porque nós dizemos que é uma unidade, é o próprio Deus. Então, Deus é o protagonista da Bíblia, do começo ao fim. Então, a Bíblia realmente é uma coletânea de 66 livros distintos. Eles não são iguais, porque nós temos cartas, especialmente no Novo Testamento, estatísticas, livro de Números é um livro de estatísticas, né? Nós temos visões registradas, histórias, né? Livros de reis, poesias, hinos, estão todos ali, lado a lado um do outro. É como se fosse uma biblioteca e cada livro de um assunto. Foram necessários, vocês sabem que a Bíblia não foi escrita do dia para a noite. Não foi assim, uma ideia que alguém teve, não. Foram necessários anos, até intervalos de séculos entre livros. São quase 3.000 anos de história, escrito por várias pessoas, inspiradas por Deus, claro. Cerca de 40 a 50 pessoas escreveram todos esses livros. Mais de 4 bilhões de pessoas já leram a Bíblia. Mas, por incrível que pareça, é desconhecido ainda para muitas outras pessoas, para milhares, se não milhões de pessoas. Mas que história esse livro conta? Qual que é a história que a Bíblia conta? A grande redenção, Jesus, muito bem. Conta a história de Jesus. Mas onde é que começa, então, a história de Jesus? Seus sabichões? No Gênesis? Então vamos embora, vocês já descobriram a aula toda? Não precisa mais dar aula. É verdade. A história de Jesus começa nas primeiras páginas do livro de Gênesis. E eu vou dizer para você um segredo. A história de Jesus começa no primeiro versículo da Bíblia. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas por que é importante a gente saber que a Bíblia conta a história de Jesus? Por que é importante saber que a Bíblia é uma unidade? Por que é importante saber que a Bíblia está interligada? Seus livros não são livros soltos. Bom, a Bíblia ela tem um trama, ela tem um fio. Os teólogos chamam isso de fio de ouro. É o que conduz a história do começo ao fim. Ele não se desvia daquele fio. Ele sempre está ali falando daquele fio, né? Primeiro, o protagonista dessa história é o próprio Deus. Então ele é visto neste fio, nesta trama, como Deus criador. É uma única história que está sendo contada. Não são várias. É a história da redenção do mundo. E o personagem principal é Jesus. E ele é filho e ele é o Salvador. A teologia bíblica, em termos bem gerais, examina essa unidade e a harmonia da Bíblia. Essa é a função da teologia, saber o que tem em relação esses livros um com o outro, né? A função é mostrar essas conexões entre cada livro e, especialmente, indicar como que é esse processo de revelação. Ou seja, você vai lendo toda a Escritura e Deus vai se revelando gradualmente ali. Ele vai se revelando e ele vai revelando o plano de salvação dele, né? Então, a teologia tem essa função de mostrar o plano da redenção, Deus se revelando ao homem, e o plano da redenção. Deus está se mostrando ao homem e ele está dando um plano de salvação. Este é o fio da trama de toda a história bíblica. Eu estou meio que atrapalhado aqui no meu controle. Mas por que é importante, então, nós sabermos disso? Que nós estamos vendo uma história de Deus Criador fazendo a redenção do mundo através do seu Filho Jesus. Primeiro porque isso é boa teologia. Então, uma boa teologia vai evidenciar isto. Que essa história, essa trama. E uma boa teologia, ela tem um impacto prático na sua vida de fé. Como você enxerga a sua fé. E você tendo uma fé consistente, com certeza ela será mais robusta. E você vai ter uma vida muito mais realista do ponto de vista de relação com Deus. Sem fantasias e sem ensinos enganosos. Olha o que os apóstolos já diziam no Novo Testamento. Vamos começar a nossa leitura ali do amado presbítero Cláudio,
em 2 Pedro 1,16. E na sequência, a leitura de 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Pedro 1,16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Deus não quer que nós sigamos fábulas inventadas. Por que você está falando isso? Porque como o tema é enxergar Cristo no Antigo Testamento, muitos estudos feitos de forma, digamos assim, uma boa intenção, acabam extraindo Cristo do Antigo Testamento onde ele não está. E isso começa a gerar problemas teológicos, divergências de ensino, que são perigosos. Tá? Então, uma boa teologia traz uma boa vida de prática da fé. Um outro alerta que Deus já havia nos dado sobre esse tipo de coisa, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Eu vou pedir para o nosso... Bia, você pode abrir? 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não consigo. Peça o óculos de vovô para ela aí. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Entregando-se às fábulas. Não, tá certo. Eu tô só frisando. Tudo bem. Mas a história de Jesus, vocês já contaram, não começa. Será que começa no Novo Testamento? Onde realmente começa a história de Jesus? Se você olhar lá em Lucas 1,13, abra aí sua Bíblia, Lucas 1,13. O que ele está falando aí? Lê para nós, Renata. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. É isso aí. Então, se você olhando Lucas, ele vai contar do nascimento de Jesus cerca de um ano antes. Então, ele vai falar de Zacarias, é um idoso cuja oração foi atendida, cujo filho seria profeta. Lembrando que naquela época os profetas já não existiam mais, né? Era Deus cumprindo uma promessa que ele tinha feito, sabe onde? Em Malaquias. Abra lá Malaquias 4:5. Acho que é só você virar um pouquinho aí, sua Bíblia para trás, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4:5. É o Silvio. Pode ler, Silvio, por favor. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você fala, o que tem a ver Zacarias com Elias? Mas era... Zacarias teria o seu filho, João Batista. Ele era o cumprimento dessa promessa de que Deus enviaria de novo Elias. João Batista é o novo Elias. Essa é a questão. Só que Deus então havia dito esta promessa 400 anos antes de Zacarias. Então nós temos que voltar. Nós precisamos ler a história de Elias para entender quem é Elias. A gente quer saber a história de Jesus, não é? A gente tem que ir voltando, certo? É isso que a brincadeira aqui é essa. Nós estamos voltando à história. Até onde ele vai falar de Jesus? Lucas começa a falar de Jesus, fala de João Batista, fala de Elias. Mas quem foi Elias? Temos que saber a história de Elias. Só que então, o que acontece? Lucas retrocede a história de Jesus bem mais. Abra lá Lucas 3. Não vamos ler tudo. Acho que o versículo 23 já deve dar. É o 23 ou é o 38? Vocês me ajudam aí.
Não sei se é o primeiro ou é o último. Lucas 3. Lê aí. Lucas 3, 23. Desculpa, aqui na sequência, pode ler. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Muito bem, agora lê o 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Bom, nós vemos Lucas aí mostrando uma... Eu não vou ler toda a genealogia, mas do 23 ao 38 ele conta toda a genealogia de Jesus, né? O que Lucas está querendo dizer? Lucas está chegando, então, na genealogia de Jesus até Adão, para falar, Jesus é filho de Adão, e Adão é filho de Deus. Esse é o sentido da história, né? Então, Jesus, filho de Adão, e Adão, o filho de Deus. O que Lucas quer ensinar com isso? Que a história de Jesus também começa com a história da humanidade. Então, é muito mais antiga do que nós pensamos. Bom, só que agora o Evangelho de João, ele retrocede muito mais do que a história da humanidade. João 1:1, na sequência de Elaine. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso não lembra uma outra passagem da Bíblia? Qual outra que lembra? Vamos ler lá? Ou vocês sabem de cor? Gênesis 1:1. No princípio. A palavra que liga aí é o princípio, né? O que João quer dizer? João está querendo falar, gente, a história de Jesus não começa na humanidade. Ela é antes. É lá no princípio. E ele reafirma isso. Quer ver? Fábio, abra lá Apocalipse 22, versículo 13 e 16. 13 e 16. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, João reconhece que Jesus é o Senhor da história, é o Senhor de todas as promessas. E Ele mesmo é o Salvador de Israel. Para nós termos esse mesmo entendimento, essa mesma conclusão que João chegou, porque o que João havia examinado? Além de Deus ter soprado nos ouvidos dele o que ele deveria escrever, João era um conhecedor do Antigo Testamento. Tudo isso para dizer que a nossa tarefa, a nossa caminhada durante esse segundo semestre é encontrar Cristo no Antigo Testamento. Infelizmente, muitos ignoram o Antigo Testamento, né? Principalmente os novos convertidos, a gente fala assim, não lê o Antigo Testamento, não, lê só o Novo. Eu acho interessante essa abordagem, mas aí a gente não refrisa, não, agora que você leu o Novo, lê o Antigo, né? Lê o Antigo. Né? Por achar que eles têm, as pessoas não leem porque eles têm muitos detalhes, muitos nomes, muitos rituais, e isso acaba confundindo. Mas, na verdade, muitos desses detalhes, eles estão apontando para Cristo. Nós não conseguimos enxergar, mas eles estão apontando para Cristo. Eu vou dizer, o Novo Testamento, ele não conta coisas que o Antigo conta sobre Jesus. Parece que a gente fica meio perdido, né? Mas está no Antigo Testamento. Eu vou dar alguns exemplos para a gente poder ver. Então, mas que história é essa que a Bíblia está contando do começo ao fim com um único personagem, que é Deus, seu Filho, a história do seu Filho? Essa história é a obra de resgate de rebeldes da sua culpa, onde Deus sempre toma a iniciativa. Então, se você ler toda a narrativa bíblica, você vai ver que é Deus que se inclina para o homem, é Deus que se aproxima do homem, querendo resgatar, querendo o seu povo de volta, né?
E para exemplificar isso, então, Deus escolhe um povo. Escolhe o povo de Israel. Poderia ser qualquer outro povo? Poderia ser qualquer outro povo. Deus escolheu este povo. Então, a história da Bíblia não é a história de Israel. Israel está lá. Vai ser contado um pouco da história deles. Mas não é. Israel não é o alvo da história, não é o foco da história. A história é de Deus, da sua obra de resgatar rebeldes da sua tolice, culpa e ruína. E nesta operação, nessa história, nós vamos ver que Deus sempre está tomando a iniciativa. Paulo reconhece a iniciativa de Deus nessa obra. Vamos ler Romanos 11, 36. Débora, Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, para ele. Ou seja, Deus é o centro de tudo, inclusive da nossa salvação. Ele é o agente dessa salvação. Você não se salvou, nem eu, porque a gente sentiu um dia uma vontade de ficar salvo. Nossa, eu preciso me salvar. Não foi assim. Foi Deus que colocou esta obra, esse desejo no nosso coração, mesmo sem você saber. Essa história é uma história que conta o fim no início. É tão ruim assistir um filme que conta o fim no início, não é? Tem uns filmes que a gente começa a assistir 5 minutos, já sei como é que vai terminar isso aí. Né? Às vezes o filme é bom, às vezes o filme é ruim. Vocês já ouviram falar da palavra spoiler? E em plot twist? Né? Você está esperando um final de um jeito, acabou diferente. Mas com a Bíblia não é assim. Logo nas primeiras páginas, ela já diz o que vai acontecer. Ela já conta o fim no começo. Então, nessa história de Deus, este drama que Deus está contando, está trazendo para nós, é narrado por milhares de anos e não perde o seu foco. Voltando àquela história da série, né? Você começa a assistir uma série lá, 14 temporadas, cada temporada tem 12 episódios, são 144 episódios, cada episódio 1 hora, são 144 horas que você perdeu, né, assistindo. Você fala, nossa, acabou do jeito que eu não queria. Né? Perdeu todo o foco. Não é verdade? Mas na Bíblia, na história da Bíblia da redenção, o foco sempre é Cristo. Quer ver? Ronaldo, abra lá em Colossenses 1, 15 e 16. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, a criação de Deus ocorre por meio do seu Filho e para o seu Filho. Cristo é o foco de toda a narrativa bíblica. Inclusive principados, né? Que interessante. Inclusive os reinos, né? Os reinos deste mundo e de outros mundos, né? Se você veio na aula do Jonatas, depois você pergunta para ele lá, quais são. Então, assim como a salvação se inicia, aliás, a salvação se inicia em Cristo e termina nele. Ele é o ápice da salvação. A promessa dessa salvação pelo Filho é dita antes que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso. Abra lá, Jane, em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa frase que a gente passa assim, né? Quem será o descendente, o filho dessa mulher, né? Será que é a próxima geração? Não. Ali está apontando para Cristo. A gente vai ter uma aula falando só desse tema. Cristo como sendo filho da mulher. Então, aí a gente já vê Deus
colocando a promessa. E Cristo está ali, nesta promessa. Deus não cumpre seus propósitos sempre de uma vez. Ele poderia ter salvo toda a humanidade ali mesmo, né? No capítulo seguinte, mas ele não salvou. Eles são cumpridos ao longo da história, ao longo de épocas, em períodos de história diferentes. Mas por quê? Atos 1:7. Leia lá. Aqui deu a volta, começa lá no Leandro. Atos 1:7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, quando você chegar no céu, você pergunta, mas Senhor, por que o Senhor não salvou todo mundo lá, logo depois de Adão pecar? Você pergunta para ele. Ele é o Senhor dos tempos. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas essa história, como todo filme tem o personagem principal, também tem os coadjuvantes, né? Aqueles que estão ajudando a história a ser contada. E tem também os extras, né? Tem um outro nome, os figurantes, né? Aqueles que não fazem nada, só estão ali preenchendo espaço. Dependendo, pode nem abrir a boca, senão recebe cachê. Senão não recebe, tem que ficar quieto, né? Mas na história da redenção, nós não somos coadjuvantes. Mas também não somos meros espectadores. Ou seja, na história da redenção, nós não ajudamos a nos salvar, é isso que eu quero dizer, né? Mas também nós não somos espectadores, nós estamos ali, Senhor, salva a gente aí, a gente está só assistindo aqui, só esperando a hora. Não, não é assim. Na verdade, nós, nessa história, a humanidade, nós somos os culpados que serão salvos. Nós fazemos parte do objetivo dessa história. A história da redenção do seu povo. Né? Nós não somos também meros espectadores, não estamos sentados só olhando. Às vezes sim, às vezes é isso que Deus quer. Né? Deus, durante essa história, Deus interage com o seu povo, com o seu objeto de salvação, de várias maneiras. Né? E Deus chama o seu povo. O seu povo passa a ser algo especial para ele, que a gente fala que Deus tem um zelo muito grande pelo seu povo. Olha como é que Pedro descreve essa separação, né, dos pecadores para pessoas salvas. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Lembrando que esta aula é uma aula de introdução. Eu falei, professor, só não falou de Cristo nenhuma vez ainda, né? Não vou falar, não vai ser hoje. Hoje é só a introdução do que nós vamos ver. Tá? Nós teremos várias aulas, eu vou mostrar aqui, então não fique ansioso. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Eu não ponho mais ali, porque não adianta. Você põe ali, vocês me perguntam, então eu falo. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse é o valor do povo de Deus. É por isso que Deus, ao longo dessa história, está sempre buscando o seu povo, está sempre interagindo com o seu povo. Né? Deus não precisava fazer isso, mas Ele faz porque Ele nos tem com alta... Ele nos ama, essa é a verdade. Aquilo que eu falei, às vezes nessa história, nós não somos meros espectadores. Deus, às vezes, interage de maneiras diferentes nessa história. Né? Às vezes Ele fala assim, ó, fiquem quietinhos aí, só fiquem de olho que eu estou salvando vocês. Um exemplo ali que está em Êxodo 14, versículo 13 e 14. Êxodo 14. É o Wagner. Pode ler para nós, Wagner. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede publicamente do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis.
Às vezes esse é o nosso papel nessa história. Observar Deus agindo e ficar calado. Deus está agindo. Mas às vezes Deus chama para a gente sair de casa, caminhar pelo deserto, né? Deixar tudo para trás, como o povo fez, lá, vai pelo deserto. Né? Às vezes Deus chama a gente para fazer isso. Né? Mas por que Deus então ora nos chama para fazer alguma coisa, ora Ele nos chama? O que Deus quer com tudo isso? Ele tem um objetivo. Ele quer constantemente que a nossa fé seja provada. Mas para quê? Ele tem um objetivo com isso. Abra lá em Jonas 2:9. Jonas é difícil de achar, né? Eu quase não soube qual que era o livro, que estava JN. Falei, quem que é esse JN? 2:9. Acho que é o último ou penúltimo. Eu espero, é difícil de achar. Ora, mas por que Deus, então, nessa história, às vezes chama seu povo só para ver, às vezes pede coisas para o seu povo fazer? O que Deus está querendo com tudo isso? Provar a nossa fé. Para quê? Ele quer que no final nós digamos exatamente a mesma coisa que Jonas disse. Confessar quem é o Salvador. De quem é a salvação. É Deus querendo colocar no nosso coração. Você sabe quem que é o Salvador da sua vida? Sou eu mesmo. Mas Deus sabe que esse povo também pode se desviar. E é falho. Ele sabe que no nosso coração a gente vai dizer coisas contrárias também a isso. Vou ver um exemplo lá em Êxodo 17:7. Chamou o nome daquele lugar Massá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque gritaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Às vezes, nessa história que Deus está contando, a história de salvação, nós paramos e falamos, será que Deus realmente... Será que Deus me ama mesmo? Está tudo isso acontecendo comigo? Será que Ele me ama mesmo? Às vezes nós pecamos nisso. Então lembre-se que é Deus querendo provar a nossa fé, querendo que nós confessemos que Ele é nosso Salvador. Mas no final dessa história, os que são fiéis, os que permanecem confiando até o fim, e isso o livro de Hebreus vai falar, tem pessoas que morreram confiando e não viram o cumprimento de algumas promessas, né? Hebreus 11:13. Então esses que são fiéis, eles vão permanecer até o fim, até o último dia, crendo que Deus é o Salvador, que a história da salvação é a história deles também. Pode ler. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Você já deve ter pensado, puxa vida, o povo lá de Israel não viu Jesus. Não viu Jesus sendo o servo sofredor que Isaías dizia. Eles não viram. Assim como muitos de nós não vamos ver a volta dele. Né? Mas o que devemos fazer? Confiar até o fim, permanecer na fé. Né? Talvez você não veja a volta dele, mas você tem que crer nessa promessa, continuar com fé. Essas promessas são repetidas ao seu povo por meio dos profetas, que nós vemos lá no Antigo Testamento. Eles tinham a função de não só contar quais são essas promessas, né? A vinda do Filho, a salvação dele, a libertação do povo, mas eles apontavam também para as bênçãos que eles teriam em ser obedientes
e apontavam os pecados do povo. Essa era a ferramenta que Deus usava os profetas no Antigo Testamento. Pedro, então, olhando esse ministério dos profetas, faz um resumo muito interessante. 1 de Pedro 1, 10 e 11. A respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas, dadas pelo Espírito de Cristo, ao dar de antemão testemunhos referentes a Cristo e sobre as glórias. Até Pedro reconhece que no Antigo Testamento os profetas já falavam de Cristo. Ele diz, o Espírito de Cristo estava neles. Né? Essa conclusão que Pedro chega, que nós vamos chegar também. Mas essa história é uma história real. As histórias que a Bíblia conta não são fantasias, não são fábulas, são histórias reais. São histórias de pessoas reais que viveram e morreram pela sua fé. Às vezes nós contamos algumas dessas histórias de maneira suavizada. Especialmente, aqui eu vou pegar um exemplo, que é a história de Davi e Golias. Especialmente quando nós contamos para as crianças, né? Não que Davi era um pequeno jovem, mas que não tinha medo do gigante Golias. Nós resumimos a história assim, né? A gente não quer, a gente quer que eles entendam o que aconteceu, né? Mas apesar dessa visão ser uma visão mais palatável aos ouvintes, né? As crianças especialmente, às vezes nós pecamos em não contar o verdadeiro motivo por que Davi foi escolhido. Nós pecamos em não contar isso daí. Nós não dizemos que o principal motivo de Davi for escolhido é porque ele foi ungido por Deus para ser rei e libertador de Israel. Sua fé testemunhou isso. Olha o que diz lá em 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens apontado. Davi sabia o que ele estava fazendo, não era em nome dele, era em nome do Senhor. Então Davi ali reconhece que ele foi escolhido, foi ungido, né? E ele estava ali preparando o caminho para o verdadeiro rei, o filho de Davi, o libertador e o defensor. Então, na história da Bíblia, a história de pessoas reais, nós vamos ver que elas apontam sempre para Cristo. E apontam de uma forma imperfeita, mas que cumprirá perfeitamente em Cristo. Eu vou explicar mais um pouquinho. Então, no caso de Davi, por exemplo, ele luta em nome do Senhor. A sua batalha tem um significado além da própria batalha em si. Ele não ganha só por ganhar. Davi foi ungido por Samuel. Davi sabia que o Deus os tinha chamado para ser o pastor de Israel e não mais o pastor de ovelhas. Né? Deus fez Davi o libertador, não por causa das suas qualidades, mas porque ele era escolhido e estava cheio do Espírito de Deus. Ele foi rei e o seu reinado foi prometido a seu filho, eu estou enfatizando algumas palavras de propósito, que teria um reinado eterno. Então, Davi, assim como outras pessoas, elas se apresentam como tipos, né? A teologia chama isso de tipologia. Eles são tipos que prefiguram o cumprimento em Cristo no Novo Testamento. Então, Cristo vai ser o Rei eterno, Cristo vai ser o verdadeiro libertador, né? É isso que isso aponta, né? Inclusive até nas mais improváveis. Você consegue enxergar Cristo na história de Sansão, por exemplo? O sacrifício dele pelo povo.
O relato de Sansão diz que ele matou muito mais filisteus na sua morte do que em vida. Ali tem uma figura de Cristo querendo dizer que a morte de Sansão trouxe libertação ao povo. Você viu que até, né? Sansão, ele foi uma pessoa que viveu uma vida, vamos dizer assim, separada para Deus. Ele fez o voto de nazirado. Ele era uma pessoa especial, né? Só que ele tropeçou, pecou. Cristo também é uma pessoa que viveu sem pecado, mas que não pecou. Sansão apontando para Cristo, um cumprimento perfeito e infinito em Cristo. Falando um pouco agora dessa questão de tipos, né? Simbologismo e tipologia. Então, ao longo da Escritura, nós vamos encontrar o que a teologia chama de tipos de Cristo. São aquelas pessoas cuja vida ou obra apontam para algo que se cumpre perfeitamente em Cristo. Davi, que a gente viu, é um exemplo. Então, lá no Antigo Testamento, eu não vou detalhar isso aqui, porque a gente vai ver cada um desses aqui praticamente de forma detalhada, né? Nós vamos ver lá alguns tipos assim, né? O Senhor, o servo, o ungido, o rei, o sacerdote, o filho, o herdeiro, todos esses títulos e palavras apontando para Cristo no Antigo Testamento. E nós também vamos ver símbolos: o pão, a água, a rocha, o cordeiro, o tabernáculo e o pastor, a figura do pastor. Tudo isto apontando para Cristo. E em alguns casos, no Antigo Testamento, nós vamos ver que o próprio nome da pessoa ali já aponta para Cristo. Um exemplo clássico é Josué. O nome Josué é Cristo, é Jesus. Josué o significado de Josué quer dizer Deus salva. Quando isso é transliterado para o grego, vira Jesus, que depois para nós vira Jesus. O próprio nome de Josué apontava para Cristo. Ele seria o libertador do seu povo. E aqui entra uma curiosidade. Às vezes nós lemos o Antigo Testamento e não entendemos. Quer ver? Abra Jeremias 1, 11 e 12. Esse é um exemplo que eu vou dar para vocês, como tem coisas que nós precisamos estudar mesmo para entender o seu significado. Porque às vezes você olha aquilo lá e fala, o que quer dizer isso? Jeremias 1, Jeremias 1, 11 e 12. Às vezes, algumas palavras no Antigo Testamento estão apontando para Cristo. O exemplo que eu vou dar aqui não é isso. É para vocês só entenderem como isso ocorre, tá? Jeremias 11, 12, na sequência, quem que é? Pode ler. Veio ainda a palavra do Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, isto bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Muito bem. O que tem a ver a amendoeira com Deus velar sobre o seu povo? Me explica aí. Agora, vocês que são bons, sabichões, explica para mim. O que tem a ver? Vai, gente. O que tem a ver? Vai, chuta aí. Difícil, né? O que tem a ver? Não. O que tem a ver o que Deus falou? Jeremias, o que você tem na mão? Uma vara de amendoeira. E Deus fala assim, muito bem, eu velo sobre o meu povo. A sombra. O que tem a ver? Semente? Não. Nada a ver. Nada a ver. Está vendo como às vezes é difícil da gente entender um contexto de um... Isso é só um exemplo, tá? Que nós podemos encontrar. Você não vai responder? Não. Eu também não sei. Eu também não sei. Eu também... Pergunta para o pastor. Gente, a palavra para a amendoeira, no original, é shaked. Shaked. Eu não sei falar hebraico, tá, gente?
O que quer dizer sentinela? Então, quando Deus fala assim para Jeremias, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara de sentinela. O nome da amendoreira é parecido. Amendoreira quer dizer sentinela. Clareou, né? Então, mas aí a gente tem que entender De hebraico. de hebraico para saber. Aqui está em português, a gente tem que translate para hebraico. Por que a amendoreira é chamada sentinela? Porque para eles a amendoreira é a que anunciava a primavera. Então, quando ela estava lá pronta para as flores florir, opa, essa aí já chegou primeiro, ela está falando, a primavera vai vir aí, nesse sentido. Então, no texto, Deus quer deixar bem claro que é o seguinte: você tem a vara da sentinela, eu sou a sentinela do meu povo. Já me clareou, né? Já deu para entender, né? Eu velo, eu sou sentinela. É. Então, por isso que às vezes nós não encontramos alguns sentidos. É por isso que eu usei esse de exemplo, tá? Tem nada a ver com Cristo, mas é só para vocês entenderem que às vezes é difícil de enxergar. Mensagens... porque a gente tem que entender o contexto, né? Para isso que está aqui o professor, o pastor, né? Tentar pegar essas coisas. Conclusão. Chegando ao fim aí, gente. Então, a história de Jesus não começa no cumprimento da promessa. É isso que nós vamos ver ao longo dessa série. A história de Jesus não... Jesus foi o servo sofredor. Não, a história dele não começou ali. Ela começa antes, quando Isaías fala que teria o servo sofredor. Então, a história de Jesus começa nas promessas de Deus. Em Gênesis, quando ele fala que estaria o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Cristo está ali, naquela promessa. Então, é isso que nós vamos... É isso que vocês precisam pegar, focar durante essas aulas, tá? Então, a história de Cristo começa não no cumprimento, mas com a promessa em si, tá? Quando voltamos ao início da história, ou seja, lá no Antigo Testamento, quando nós voltarmos ao Antigo Testamento, nós estudarmos, nós vamos ver coisas que o Novo Testamento não diz. Ele não vai repetir. Nós vamos ver essas coisas. E a Bíblia é a história do Salvador em busca dos perdidos. Muito bem. Chegando à aplicação prática para você. Como é que você descreve a Bíblia? O que é a Bíblia para você? É um livro de história desconexas? É um livro que conta qual história? Depois de toda essa introdução que nós fizemos aqui, você teve uma visão diferente do Antigo Testamento? E agora, ao reler o Antigo Testamento, você tem uma lição, uma tarefa de casa. Pergunte sempre ao texto que você está lendo, onde está Cristo? Onde está a sua obra de salvação? E onde está o seu relacionamento com o seu povo? Faça essas 3 perguntas ao texto. Onde é que está Cristo aqui? O que isso tem a ver com a salvação? O que isso tem a ver comigo, com o povo de Deus? Beatriz, a gente está relendo, né? Lendo, na verdade, a Bíblia. Interessante, estamos lendo ali, livro a livro, estamos lendo alternados. E muitas coisas que a gente lê lá no Antigo Testamento, a gente está agora em... Terminamos Ruth, né? Muitas coisas que foram ditas pelo Senhor foram repetidas pelos apóstolos aqui no Novo Testamento. Então, na verdade, os apóstolos ratificaram, não é que tiveram do Senhor ali uma revelação, não. Muitas coisas foram ratificadas pelo que já foi revelado. Exato. Acho que é bem interessante essa ligação do Antigo Testamento com o Novo, no que diz respeito a muitas coisas que o Senhor já falou, os apóstolos martelam aqui no Novo Testamento. Exatamente, exatamente. Então, fica essa lição para casa. Bom, agora sim, os temas... Essa foi uma aula introdutória, como eu disse. Então, você ficou decepcionado, porque você não viu Cristo no Antigo Testamento, só viu a amendoreira, foi o que eu pude entregar hoje. Tá? Mas nas próximas aulas, não perca, na nossa série, nós vamos ver o novo homem, o filho da mulher, o filho de Abrão, o herdeiro da promessa, o Senhor e seu servo, a rocha de Moisés, o ungido do Senhor, o príncipe da paz,
o Senhor vindouro, tudo isso está neste livro. Então, se você se interessou por esses assuntos, está neste livro. Tá? Alguém quer tirar? Depois, quando esgotar este livro, nós vamos passar para a revista. A revista é Encontrei Jesus numa Festa de Israel. O nome é meio diferentão, né? Mas é para chamar sua curiosidade, porque ele quer dizer o seguinte, que em todas as festas de Israel, Jesus estava presente. E é isso que nós vamos ver. No sábado, na Páscoa, nos pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, aqui a nossa bibliografia, Encontrando Cristo no Antigo Testamento, de Edmund Clowney, editora Vida Nova. E a revista que eu não tenho aqui, eu só tenho eletrônica, é Encontrei Jesus numa Festa de Israel, pela editora. Dúvidas, comentários, perguntas? Uma vez eu ouvi que a Bíblia é um livro de uma única história. Ela só tem uma história. E é a história de um resgate de um pai pelo filho. É certo falar isso? De um pai pelos seus filhos, né? É isso aí. É a história de um... Exatamente isso aí. É, exatamente isso aí. É a história do resgate do pai pelos seus filhos. Isso aí. Mais alguém? E aí, gente, vocês gostaram da volta às aulas? Foi legal? Vai ser legal esse tema? Tem certeza? Já fala logo se não vai, que eu já nem dou as aulas. Nem estudo. Então se você não gostou, já me fala, eu já nem venho, tá bom? Então vamos... Tem aniversariante? Tem, né? Não, a gente já fez assim. Já fez recados? Então quem que é o do recado? Depois eu corto. Então tá, deixa eu cortar. Você pode...